Bem, pessoal, agora volta a segunda parte da aula de hoje, de sábado, e a gente vai começar a falar agora do conteúdo específico é, de do gosto de falar do nivelamento, apresentação para quem não conhece Unix. Nessa hora aqui agora eu preciso fazer uma enquete rápida aqui. Aí vocês vão levantar a mão aí para mim no Meet para eu ter noção. Pessoal, quem de vocês é, já trabalhou? Eu vou fazer várias perguntas, então assim, levanta, eu vou agora pedir para baixar, baixa, tá? Quem de vocês trabalha atualmente com Unix? Assim, mexe com Linux todo santo dia, assim, pô, tá fazendo coisa, tá no Linux. Levanta a mão, por gentileza. Vamos lá, aparentemente aqui temos 4 pessoas, 5 pessoas que levantaram a mão. Então trabalha com Linux com muita frequência, todo dia, tal. Beleza, pode baixar a mão. Segunda pergunta. Quem de vocês já mexeu com Linux na vida? Assim, eu já mexi com Linux na minha vida. Faz muito tempo. Assim, pô, eu dormi uma vez, sonhei, porra, mexi com Linux no meu sonho. Pode levantar a mão. Quem levantou no passado tem que levantar agora também, tá? Já mexeu. Quem já mexeu é que trabalha todo dia também, tá? Pode levantar a mão. Vamos lá, não se acanhe, não se acanhe. Levante a mão novamente. Beleza. 25 pessoas com mão levantada, então já mexeu alguma vez na vida. Lá, ó. Agora sim, quem pode baixar agora. Show. Quem nunca mexeu com bicho, pessoal, que diabo é isso, cara? Só tá inventando essa palavra, né? Levante a mão. Tá, beleza. Então, o que eu tô percebendo aqui? Então, tem gente que a mesma quantidade de pessoas que nunca mexeu na vida, é a mesma quantidade de pessoas que mexe todo dia. Então, a gente tem uma normal aqui, né? E tem gente que mexe mais ou menos, assim, já mexeu, não mexe com ela todo dia. Então vamos lá, primeira dica, primeira diretiva que eu dou para vocês, rápido, né? Quem nunca mexeu, atente com cuidado no material que eu vou passar aqui para vocês, tá? É importante. 2. Quem nunca mexeu e mexe muito pouco, instale o Linux em algum lugar que você possa usar, porque você precisa mexer agora com frequência, tá? Precisa mexer com frequência. É importante estar com esse negócio. A gente só vai começar a ficar. Isso vai começar a ser demandado de vocês. Por quê? Não só desenvolvimento local, mas se você vai fazer alguma coisa, tipo numa Google Cloud, vai fazer alguma coisa na Amazon, tal, lá é Linux, cara. Então, assim, quando você ligar no console de uma máquina virtual, onde você vai subir container, não sei o que, tal, cara, basicamente vai ser Unix. Então, a minha recomendação importante é quem não começou é um ótimo dia. Hoje é um ótimo dia para começar, entendeu? Então comecem já procurando instalar numa máquina que vocês possam utilizar, tal. Dá para fazer dual boot? Dá. Cuidado, tu pode perder alguma coisa aí, porque assim, quando a gente está aprendendo, a gente pode errar algumas coisas. A gente que já sabe erra, então imagina quem não sabe. Então assim, só tome cuidado com o dual boot. Professor, eu tenho uma máquina parrudinha. A minha máquina ela não é ruim, não. Eu não comprei ela nas Casas Bahia. Então, assim, não é da Positivo. Você pode experimentar usar uma máquina virtual. Você instala uma máquina virtual e põe o Linux dentro dela. Pô, vai resolver o teu problema. Porque a ideia é a gente só aprende Unix brincando com ele, mexendo com ele, fazendo coisas com ele, tendo algo para fazer nele, tá? É o objetivo. Para vocês terem ideia, no meu dia a dia de trabalho. No meu dia de trabalho, cara, eu só abro o Windows para jogar videogame. Só. É a única hora que eu abro o Windows, assim, é jogar videogame e tal. Ah, um joguinho ali e tal. Beleza. 99% das coisas eu consigo fazer no Unix. E eu não faço questão de me esforçar para fazer coisa no Windows. Tá? Eu faço questão de fazer as coisas no Linux. Tanto que vocês vão perceber que eu uso navegadores no Windows, no Linux, eu uso. Tipo, Office eu já uso. Assim, eu minimizei muito o meu uso de Office. Assim, tipo, 90% das coisas que eu fazia no Office eu não faço mais no Office. Eu já consigo fazer usando a stack do Google. O Google Spreadsheet,
o Google Docs, o Google Presentation. Então, eu faço tudo isso via web. Então, isso aí não exige de mim ter uma máquina Windows instalada. Então, isso já deixa a gente naturalmente usuário do Unix, tá? Então, é uma coisa bem legal. Tipo assim, ó, eu uso o Unix, já vai fazer 30 anos. 30 anos, professor? É, cara, eu entrei no curso de, como vocês viram lá no meu histórico, eu entrei no curso de processamento de dados em 1995. Em 1995 eu aprendi Unix pela primeira vez. Então, assim, já faz 30 anos que eu uso esse negócio. E naquela época a gente não tinha, como existe hoje, a internet, o curso, não sei o que. Então a gente aprendia sozinho. Eu participei de um projeto chamado Unix para Todos, ou a gente tinha umas iniciativas de software livre aqui na cidade e tal. Eu participava do grupo, a gente tinha feirões, a gente ensinava as pessoas a instalarem Linux na sua máquina, usarem Unix e tal. Assim, eu era um grande ativista do movimento de software livre. E a gente vai falar um pouquinho de distribuições. Eu vou falar durante a aula as distribuições que eu gostava de usar. Linux é que nem uma roupa. A gente usa aquele que mais ajuda a gente em certas coisas. Pessoal, licença, eu vou tomar um café para conseguir continuar vivo aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa pausa para vocês também. Quem tá com a alma fora do corpo ainda, tal, a alma conseguir voltar tranquilo de boas. Vamos lá, pessoal. Aqui vai ficar todo o material, nessa tela aqui, do curso de vocês. Então, essa parte da introdução está aqui. Eventualmente eu posso colocar algum conteúdo a mais aqui nessa parte de introdução e nivelamento. Algum aviso, alguma coisa vai aparecer por aqui. Nessa guia Linux aqui, eu vou colocar todo o material referente às nossas aulas aqui. Se eu fizer uma lista de exercício e tal, eu vou colocar aqui. Vai aparecer uma durante o final de semana para vocês aqui e tal. E eu aviso lá no Slack, tá? Tudo direitinho. O que tem aqui? Aí assim, aqui vai aparecer o material da lógica de programação com Python, aqui vai aparecer o material de banco de dados, aqui vai aparecer as informações, quando estiver mais próximo da avaliação, o que vocês têm que se preparar. Tipo, a avaliação, você vai ser tipo um exame médico, entendeu? Vocês vão ter que ter um preparo. O que eu preparo? O que vocês vão ter que ter preparado para fazer esse exame, entendeu? No dia tal. Vai acontecer algo similar aqui. Mas vai estar tudo avisado aqui direitinho para ninguém. Eu não vou avisar nada em cima da hora para ninguém, não. Vai ter aviso aqui com bastante antecedência para todo mundo ficar tranquilo pro dia da sua avaliação. Então, essa aqui é a parte onde vai ficar. A gravação termina. Eu subo no meu canal na hora e já vou botar o link aqui, ó. Gravação da apresentação, gravação da primeira aula, tal. Então, aqui vai ter todos os links dos YouTubes que eu vou gravar. E depois vão ser substituídos pelos links do canal oficial do Web Academy, que vocês vão ter disponível para vocês, já com o material já gravadinho, tudo editado, tudo bacanão. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é esse guia básico do Ubuntu aqui. Professor, o senhor gosta do Ubuntu especificamente? Cara, eu não tenho nada contra o Ubuntu, não. Eu usava ele até a última turma do Web Academy usava o Ubuntu. Assim, na minha máquina pessoal mesmo aqui. Eu migrei de volta pro Debian, que eu usava o Debian durante muito tempo, mas eu vou migrar de volta pro Debian. Por uma questão de compatibilidade com alguns hardwares que eu tenho aqui, que eu acho que o Debian me dá um controle melhor. Aí vocês vão entender um pouco dessa parte aí. Pessoal, esse cara aqui, só esse material é velho. Esse aqui é a parada legal do Unix, sério. Pra aquilo que vocês vão fazer, esse material aqui, ó, é top de linha, entendeu? Por quê? O Unix não é a mesma coisa que um sistema de mercado ou como o Windows, assim, que está mudando interface toda hora, não. Ele continua ficando muito parecido durante muito tempo para muitas coisas. E então, assim, aquilo que vocês precisam fazer, basicamente, ele está muito parecido ainda aqui. É porque ele não precisa evoluir tanto. O que o sistema operacional como esse aqui precisa evoluir em tese é compatibilidade com hardware novo, tá? Com novas tecnologias de transmissão, mas assim, a forma como a gente usa ele não muda nada, cara, basicamente. Então esse guia aqui, essa primeira parte que mexe muito com interface, não é o foco desse guia que eu estou apresentando para vocês, tá? O foco desse guia aqui, obviamente, todos esses caras aqui vão continuar funcionando, tá? Isso aqui é porque para quem tá, o estudante que está aprendendo a usar, nunca usou, tal. Vocês vão ver que a maior parte desses caras aqui continua funcionando hoje igualzinho, é o mesmo software, não teve modificação nenhuma, tal. Em Linux a gente usa aquela aquele velho mote da engenharia, né? Qual é o mote da engenharia? Se não está quebrado, não conserte. Então aqui funciona igualzinho. Não está quebrado, não conserta.
A instalação dele, vocês vão ver que não mudou também tanto. A instalação dele está praticamente igual ao que está nesse manual aqui. Então, dá para usar ele como base, tá? Para muitas coisas. Tá? Ele tem essa parte aqui de como você faz resize do Windows, só para quem tentar fazer. Então, mas assim, nessa hora aqui eu já recomendo você pegar uma fonte já na internet de como fazer isso aqui de uma forma mais atualizada, tá? Porque não por causa do Unix, do Ubuntu, mas por causa do Windows. Porque atualmente a gente está usando máquinas do Windows que já tem uma proteção de boot, uma proteção de sistema operacional, que alguns Unix precisam que você desabilite para poder ele funcionar bacana, tá? É coisa da Microsoft com o pessoal de hardware. Então, assim, nessa hora, aqui não vai cobrir isso porque esse tipo de tecnologia não existia 12 anos atrás, tá? Então, é uma coisa importante. Essa central de programas aqui, muito parecido com o que tem hoje em dia. E eu vou mostrar para vocês aqui porque o Debian, o Debian e o Ubuntu são tipo... Não vou dizer que eles nem são primos, eles são irmãos mesmo, assim. Eles são irmãos, assim, um mais velho que o outro, mas eles são irmãos. Assim, a genética deles é muito parecida, tá? Deixa eu ver se tem o que eu vou querer que vocês vejam com mais cuidado. Vamos lá aqui. Configurações, a parte do terminal, que é bem aqui. A parte de... Cara, essa parte de monitor vai estar igualzinho, então nem se preocupe, esse cara aqui tá aqui. O capítulo 5 é basicamente aquilo que vocês devem olhar com cuidado, porque a parte do conteúdo que eu mais vou passar tempo aqui com vocês, porque é isso aqui que dá mais trabalho para algumas pessoas, entendeu? Entender que é os comandos básicos, não sei o que ele faz, como é que faz a navegação por pasta. Então, esse guia aqui ele é um achado para quem quiser saber como é que se guiar tal. Ele é um bom guia de, tipo, você tá usando, não aprende, não tá usando com frequência tal, dá uma olhadinha nele, tá? Porque, lembrando, saber de cor e salteado, cara, não faz sentido hoje em dia, tá? Por quê? Tudo bem, antigamente não tinha manual, era difícil encontrar conteúdo e tal. Hoje em dia ninguém espera que vocês saibam de cor e salteado tudo, é idiotice. A gente quer que vocês saibam encontrar com agilidade o conteúdo, aquilo que vocês queiram, precisam para realizar uma tarefa e façam a tarefa com sucesso. Então, isso aqui é uma das referências legais para vocês terem. E, cara, vou dizer para vocês, não mudou absolutamente nada, cara. Então, assim, a parte de terminal. Mas a gente vai ver algumas coisinhas que não tem aqui, tá? Outra parte importante aqui é esse guiazinho de referência rápida. Só para vocês terem uma noção dos comandos principais que a gente vai usar dentro do Linux aqui, tá? Então é rapidinho, esse cara aqui é legal. Pô, é uma folha, entendeu? Basicamente. Então, como é que faz aquele tal coisa? Vem aqui, rapidinho, olhar, tá? O guia do Ubuntu é um negócio mais geral, eu recomendo olhar com mais calma, tá? Não tem uma versão nova a que eu saiba desse material, porque é pouca atualização, pessoal. Então, e assim, hoje em dia eu posso dizer para vocês, os Unix estão muito, mas assim, vou dizer para vocês, 30 anos de uso, né? Estão muito mais avançados, muito mais fáceis de usar, estão muito mais próximos ao usuário leigo do que o que era anteriormente. Tanto que eu gosto de comentar, né? Tem gente que não sabe, mas assim, tipo, vocês todos levam, quem usa mais ou menos, não sei o que, tal, que usa todo dia. Em tese, todo mundo teria que levantar a mão quando eu falei, quem usa Unix todo dia, entendeu? Porque se vocês não sabem, o Android de vocês é um Unix. Quem usa o Android está usando Unix. Não sabe disso, mas aqui é um Unix. Só que é um Unix bem fácil de utilizar, você usa sem nem saber que está usando. Você não tem nem noção que isso é um Unix, mas ele aqui é um Unix igualzinho que vocês estão usando aqui. Que eu estou usando o meu desktop aqui. Ele só é um dos tipos de sabores de Unix diferente, tá? E aqui é o conteúdo da aula, tá? Eu gosto de deixar desse jeito aqui porque, assim, o professor Davi, que é o professor... Acho que é o professor... É o professor coluna vertebral do Web Academy, tá? A gente tem o professor Alexandre Pacito, que é o nosso coordenador, tá? Vou ter eu e outros professores que a gente montou o Web Academy, mas assim, o professor Davi é o professor de programação web da LabComp, tá? O sistema que vocês vão utilizar para fazer alguns treinos de programação, que é o CodeBench,
Foi o professor Davi que implementou, tá? Ele tem já, o CodeVent já está na segunda versão dele, uma versão até bem mais avançada e tal. Então eu gosto sempre de deixar claro, a gente está usando o material que o professor Davi fez com muito carinho. Eu sempre gosto, eu até evito mexer porque eu acho que o material dele está muito legal. Porque ele merece todo o crédito pelo material que ele fez aqui e pelo que ele faz pelo projeto. Então, assim, vocês vão conhecer ele, os que passaram e tal, vão ter aulas incríveis com ele. O professor Davi é muito competente, ele vive isso aqui todo dia, cara. Não é assim, ele programa web uma vez ou outra, não. Tipo, eu tive experiência de programação web no meu trabalho durante esses 20 e poucos anos aí que eu tive de mercado e tal. Trabalho com isso de forma acadêmica, brinco, desenvolvo, caso aprendo coisas e tal. Mas outro nível de programação é aqui o professor Davi, tá? O professor Davi é como se fosse um dev atual, assim, ele tá programando toda hora. Então, ele vive isso aqui. Então, é uma coisa bem legal da gente lembrar aqui para vocês do que ele é capaz de fazer. Então, vamos começar aqui o curso do Linux. Então, o Linux, cara, a gente pensa que é um sistema operacional, mas ele não é um sistema operacional em si. O Linux é um núcleo. Mas aí, assim, o que é um kernel? Pessoal, o que é um kernel? É porque essa ideia de kernel ela vem de uma arquitetura de sistemas. Assim, do mesmo jeito que a engenharia civil tem as arquiteturas dela, os vários tipos de arquitetura, o software também tem arquiteturas, que é a forma como a gente organiza algum tipo de sistema. Tipo, vocês devem conhecer arquiteturas do tipo arquitetura 3 camadas, arquitetura sistemas distribuídos, não sei o que, tal. Então, a arquitetura kernel é uma forma de organizar software, onde você tem um núcleo central de sistema que ele cuida das operações mínimas que uma coisa precisa, e quando você precisa adicionar uma funcionalidade nova, você adiciona um módulo naquele kernel. Aquele kernel passa a ganhar aquela capacidade. Alguns kernels, eles têm uma responsabilidade muito mais simples. Então, qual é o kernel? Qual é o objetivo do kernel do Linux? É cuidar de uma máquina. Então, a história toda é o seguinte, que o Linux, o Unix, que é uma filosofia de software, ele foi criado para rodar em servidores. Tá? E o Linux trabalhava, estudava numa universidade que tinha um servidor Unix. E ele, quando ele precisava fazer trabalho, lembrando, naquela época não era uma época que todo mundo tinha PC como tem hoje, não. As pessoas tinham computadores, mas eles eram diferentes. Então, imagina, eu tive o meu primeiro computador em 1992, 1993, que era um 486 DX266. Teve gente que teve 386 e tal. O Linux tinha um computador que era um computador Intel, tá? Não sei se era 2 ou 386. Qual é o ponto todo? O computador dele rodava um DOS, né, pô? Aí, pô, que era o que vinha naquela época com os computadores da Intel. Sim, possibilidade de rodar. E ele tinha que ir para a universidade fazer o trabalho dele, ele achava muito chato. Aí ele ficou pensando assim, cara, eu queria tanto fazer o trabalho da faculdade aqui em casa, mas aqui em casa não tem Unix. E, pô, o que ele pensou fazer? Cara, acho que eu vou fazer uma versão do Unix para rodar na minha máquina. Aí nasceu o kernel. Então, começou com ele fazendo o kernel e, pô, o projeto software livre, né? Ele falou, não, vamos colaborar e tal, e ele começou um projeto que até hoje está rodando aí. Então, revolucionou o mercado, tá? Por quê? O Unix, pessoal, ele tem várias variantes do tipo Unix. Mas as que rodam em PCzinho, tipo nas máquinas que a gente tem notebook de casa e tal, nasceu tudo dele, tá? Então, porque os outros são Unix, o Unix nem todo Unix é livre, pra vocês terem ideia. Lembrando, é só uma filosofia de software, não é um tipo de software específico. Então, a forma como ele começou a trabalhar funcionou tão bem que ele foi adaptado para outras plataformas que já tinham outros Unix. Por exemplo, pra vocês terem ideia, na época que eu entrei na UFAM, na época a gente não falava UFAM, a gente falava UA, que era a Universidade do Amazonas, era uma coisa bem legal. Lá tinha acho que 3 Unix diferentes. Tinha o Unix da IBM, que a gente tinha servidores da IBM na época, em 1997, 96, que é o chamado AIX, que é o Unix da IBM. A gente tinha o Unix da Sun Microsystems, que fazia também algumas máquinas que a gente tinha por lá, que é o Solaris. Tá? E a gente tinha, acho que um Linux lá também. A gente estava começando a usar Linux lá.
e o pessoal gostava de usar muito o Red Hat na época lá. Eu não gostava muito do Red Hat, eu gostava de um Linux chamado Slackware, entendeu? Então tipo, eu tinha entrado na universidade e já tinha tido, eu comecei a ter contato com 3 Unix diferentes. E lá a gente ainda rodava o Windows, que era o Windows NT, que era o equivalente do Windows, acho que é o Windows 98, tá? Só que o Windows NT é um Windows mais porrudo, um Windows mais feito para coisas profissionais, tá? Então é um negócio bem legal. Ele começou rodando para esse tipo de processador, tá? Mas ele começou a ser adaptado para outras plataformas, porque ele é um Unix muito bom. E ele parte de uma filosofia do Linux que eu acho muito legal. Não uma filosofia de kernel, mas uma filosofia de desenvolvimento de software. Que filosofia é essa? O Linux ele tem a seguinte ideia. Vocês já perceberam que tem um problema. Aí tem 2 pessoas olhando o problema. O cara pensa assim, pô, bicho, esse problema aqui tá complicado de resolver. Aí chega uma terceira pessoa que, por acaso, ela manja pra caramba daquela situação que a galera tá tendo um problema e fala, não, cara, pô, isso aqui é bobagem, é só fazer isso aqui que conserta. A galera, caraca, é mesmo, aí consertou. 2 pessoas estavam olhando o problema, não conseguiu resolver, vi uma pessoa que tinha um ponto de vista diferente, conhecimento diferente, e olhou, pô, esse problema pra mim é fácil. Então, às vezes, o que é um problema difícil para uma pessoa é fácil para outra. O que o Linux conseguiu entender em cima disso aí? Que quando um certo software ele é visto por uma quantidade maior de pessoas, maior a probabilidade de você encontrar uma pessoa que, caso ela olhe aquele software, ela identifica um problema. Então assim, porque tem software que tá lá rodando, aí assim, todo mundo tá, pô, não, o software tá perfeito. Tem um cara, olha, não, brother, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali vai dar um pau, cara. Porque o cara entende. Então, quanto mais pessoas olham um software, maior a probabilidade de você encontrar alguém que consiga ver um problema naquele software. Legal. E a segunda parte. Dado um problema no software, quanto mais pessoas olharem aquele software, maior a probabilidade de tu encontrar uma pessoa que aquele erro para ela é fácil de corrigir. Então, por isso que essa ideia do software livre é muito boa, porque o software livre normalmente é um software de alta qualidade. Porque mais pessoas olham aquele software, aí mais pessoas conseguem detectar erros que poucas pessoas não conseguiram detectar, e mais pessoas que vão ter a exposição àquele erro vão conseguir. Vai aparecer uma que olha assim, ah, pá, isso aqui é fácil, corrige assim. Então por isso que normalmente o software livre ele tem uma qualidade maior do que software proprietário, porque mais pessoas olham. Essa é uma coisa que vem se provando verdade. Quanto mais o tempo passa, mais isso se prova verdade. Tá? Então o Linux criou o kernel do Linux com essa filosofia, tá? E essa filosofia pegou, cara. Então, tanto que surgiram outros Unix com filosofias similares a essa, que adotam essa ideia do software livre como base para um bom funcionamento do sistema, tá? O que é Linux, então? É um sistema operacional multiusuário, multitarefa e multiprocessado. Significa cada um desses caras aí, né? Multiusuário é que muitas pessoas podem utilizar o computador ao mesmo tempo. A gente pode achar estranho, né? Tipo, mas num servidor Unix, pô, você pode ter 200 pessoas conectadas nele, cada uma com o seu usuário, usando a máquina lá, tá tranquilo, show de bola, tudo funcionando bonitinho, tudo show de bola. Então assim, cara, o software tá funcionando lindo, maravilhoso e tal, porque tem muita gente conectada, entendeu? Fazendo suas coisas lá. E vocês vão ver que tem máquinas bem parrudonas, que a gente chama de máquina bem robusta, que ela aguenta tanto usuário, que uma pessoa pode estar usando lá a máquina e ter outras 1000 usando, e ela não sabe que tem outras 1000 pessoas usando. Porque ela não é afetada pelos usos das outras pessoas naquela máquina que ela está naquele momento. Tá? E isso aí é uma coisa bem comum. Tipo, a gente sempre teve lá no Instituto de Computação máquinas dessa natureza aqui, na época que eu era estudante, servidor de banco de dados, servidor de arquivos, servidor de e-mail e tal, que tinha muita gente utilizando, a gente conseguia entrar, conversar tal, papá, utilizando essas ferramentas naquela época, um sistema multiusuário, que é diferente de um sistema monousuário. Tipo, se você fosse pegar uma versão do Windows antiga, por exemplo, você só tinha um usuário nela. Tinha a senha para entrar, que era uma proteção, mas não era porque tinha mais, só tinha um usuário mesmo, só podia ter uma pessoa usando a máquina. Tá? Então, isso é legal. E ainda tinha aquela parte, você consegue pessoas utilizando a máquina localmente e as pessoas utilizando a máquina remotamente. Que é o padrão hoje.
a gente tem sistemas operacionais multiusuário. O segundo é multitarefa. Tá? Por que te falo isso? Porque nos sistemas mais antigos, o computador só executava uma tarefa e acabou. Tipo, o que era? Se tu rodava um trabalho, ia embora. Ele ia ficar lá fazendo cálculo sem ser interrompido. Então, você pode ter vários serviços. Hoje em dia, que é uma coisa bem comum, tipo, fica pensando, pô, como é que seria uma máquina monotarefa e tal? É meio absurdo, mas antigamente, quando você tinha servidores... Tô falando antigamente, tipo, antes da minha época, tá? Era muito comum ter máquinas que eram focadas somente em uma atividade por vez. Elas não paravam uma atividade para fazer outra. Quem já fez a disciplina de sistema operacional aqui, sabe o que eu estou falando. Que é fazer o salvamento de contexto de uma tarefa, carrega a outra, e consegue fazer isso tão rápido que as pessoas que estão utilizando o sistema têm a ilusão de que estão sendo atendidas ao mesmo tempo. Mas o computador está atendendo uma delas por vez, mas ele fica alternando. Eu gosto de brincar com meus alunos quando eu ensino isso aqui, que é como se fosse o Flash, entendeu? Tipo, tem 100 pessoas na fila, tá? O Flash atende cada uma delas tão rápido que cada uma delas acha que o Flash está na frente dela, não saiu da frente dela em nenhum momento, mas o Flash está em 100 lugares simultâneos. É basicamente isso aqui. Multiprocessado, entendeu? Isso aqui é uma coisa que, assim, ele já dava suporte muito anteriormente e hoje em dia isso aqui ficou uma coisa mais comum. É que as máquinas, anteriormente, só tinham um processador com um núcleo. Tipo, ele só tinha o que a gente chama de ULA, Unidade Lógica Aritmética, tá? Hoje em dia, cara, isso aqui já nem se fala mais em máquinas que tem um processador só. Agora a gente fala máquinas que tem 2, 4, 5, 16 processadores e dentro de cada processador a gente tem várias ULAs, várias unidades de processamento cada vez mais avançadas. Por exemplo, você anda com um celular, hoje em dia, eu acho que não existe um celularzinho que tenha um processador com menos de 4 núcleos atualmente. Que era uma coisa impensável 20 anos atrás. Tá? Então, por isso que o Linux é uma coisa tão legal. Ele consegue trabalhar com máquinas que têm múltiplos processadores. Então, por que isso é importante? Porque ele consegue balancear as atividades que ele precisa, né, nos processadores que estão menos carregados, que estão mais disponíveis e assim por diante. Então, é um negócio bem bacana da gente ver essa forma que ele consegue obter o melhor desempenho possível daqueles caras. Uma coisa importante, né, é que o Unix, ele tem uma coisa, a diferença do software proprietário e do software livre. Software livre não é a mesma coisa que software grátis, tá? São duas coisas separadas, tá? Então, software proprietário é um software que alguém é dono dele, retém os direitos dele e faz uso desses direitos para conseguir alguma coisa. Eu comentei ainda agora sobre essa parte de olhar o código ou não, tá? Então, o software livre de qual a maior parte dos Linux fazem parte, eles nasceram dessa ideia do Richard Stallman de garantir que o software livre mantenha a qualidade sempre, mas isso seja sempre retornado para a sociedade, para as pessoas que ajudaram o projeto. Tipo, todo mundo ajudou, então o software é de todo mundo. Então ele criou essa ideia do software livre, tá? Onde a gente consegue manter a liberdade do software, que é a forma como ele vai precisar ser utilizado, sempre para todo mundo, tá? Então, software livre, em tese, esses caras aqui, ó. Esses são esses conceitos aqui, as 4 liberdades, né? Você pode usar para qualquer propósito. Obviamente, não é todo propósito, não. Sempre tem um aviso lá que não é para usar em armas, não sei o que, tal, pode matar gente. Então, assim, para qualquer propósito não violento, etc. Adequar-se às necessidades, você pode pegar o software, tipo, você não tem que se adaptar ao software, você pode adaptar o software a você. Você poder copiar e redistribuir o software sem medo. Tanto que vocês, não sei se vocês já perceberam, a comunidade de software, ela tem uma filosofia muito, mas muito diferente de outras comunidades de conhecimento humano. O GitHub, por exemplo. Imagina o GitHub. Se o GitHub fosse música de rock and roll, ia ser muito doido. Se fosse, sei lá, pinturas. Imagina, o pessoal das artes, né? Faz uma música. Aí, se outra pessoa vem e pega a música dela, faz uma música nova e vai no show e ganha dinheiro, ele é processado. Ei, cara, tu usou a minha música, tu tem que me dar o dinheiro. Copyright. Tu usou a minha música, meu dinheiro. Tá ganhando dinheiro. Um outro, não, cara, tu usou a minha imagem, cara, tu tem que me dar dinheiro, cara, tu explorou a minha imagem. Software livre é o contrário. No GitHub, tu faz o teu projeto, trabalha, põe lá,
E quando é que tu fica popular? Quanto mais gente copia o teu trabalho, pô. Pô, cara, eu já vi esse comentário, foi muito engraçado. O cara lá num fórum, o cara postou lá o projeto dele lá pra ajudar a galera. Aí o cara, pô, cara, aqui na minha empresa a gente tava precisando de um negócio desse, o teu software tá muito bom. Aí o cara falou, meu software não, nosso software. Olha aí, cara. A gente de computação é diferente de todas as outras áreas, cara, nesse aspecto, entendeu? A gente privilegia que as outras pessoas não se ferrem, entendeu? Que a gente, não, pra gente o conhecimento tem que estar. Se você conseguir ganhar dinheiro, pô, perfeito, parabéns pra você, tá? Mas como é que a gente ganha dinheiro com software livre? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. É uma indústria em cima de uma coisa bem interessante, tá? Aperfeiçoar e liberar pra comunidade. Então, essas são as liberdades, tá? E pessoal, como é que a gente ganha dinheiro com software livre, tá? Vocês percebem que software não é uma coisa fácil de usar, né? Vocês já perceberam, né? Baixa cara, como é que aprender tal? Então é muito comum uma empresa quer usar um software, mas ela fala, pô, cara, eu não tenho como pagar alguém para fazer esse negócio aqui e entender do zero. Pô, a gente podia comprar um curso daquele cara que fez aquele software, pedir para ele fazer uma personalização aqui pro software pra gente. Então, software livre vive muito disso, de você vender expertise daquele software que você fez. Olha, eu fiz esse software aqui, eu sou um expert nesse software. Aí uma empresa fala assim, cara, não adianta pegar o software do cara e não ter o cara. Então ela contrata o cara para personalizar o software. E assim vai, cara. O software continua livre. Você vai ver muitos projetos acontecendo assim. Então, software livre ganha-se com personalização de software, aperfeiçoamento para projetos, para cursos e treinamentos para usar. No início, quando o Unix não era comum, havia muitas empresas que faziam treinamento de Unix, da forma como eu estou fazendo aqui com vocês, mas para empresas, para as pessoas aprenderem a usar Unix, porque a licença do Windows sempre foi muito cara. E para alguns lugares não era necessário usar um Windows para poder fazer as coisas. Então, você podia trocar uma posição de trabalho por uma posição em Unix, mas você tinha que treinar o usuário. Então, pagava uma vez só para o cara dar o curso, todo mundo aprendia, pô, ficava livre do Windows naquela posição. Tá? Aqui são as distribuições do Linux, tá, pessoal? Mas o Linux, ele é um tipo de Unix. Aí aqui eu vou dar uma pausa aqui para a gente ver gráfico das distribuições de Unix. Vamos procurar juntos aqui. Esse aqui é um ótimo gráfico. Vamos ver ele aqui. Se dá para ver aqui bonitinho. Ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não, esse cara aqui não tá tão legal, não. Deixa eu ver se tem uma figurinha melhor. Acho que essa aqui é uma figurinha ótima. Tá aqui. Muito boa essa figurinha. Pessoal, o Linux, ele é uma caixinha que tá aqui, ó. Esse aqui é o Linux, ó. Isso que tá aqui nessa coluninha bem aqui é o Linux. Esse aqui são que são conhecidos os Unix atualmente, as famílias de Unix que tem. Então começou tudo aqui, entendeu? Com essa versão aqui, entre 1971 e aqui, com o Unix versão 1 a 4. Entendeu? Para vocês terem ideia, o Unix que eu mais usei na minha vida, eu nunca, assim, o sistema operacional Unix que eu mais usei não era um Linux. O sistema operacional que eu mais usei na minha vida foi um BSD, que foi esse cara aqui, ó. Entendeu? Eu usava muito esse cara aqui, o FreeBSD. Eu usei o FreeBSD aqui dessa época aqui, ó, 2000 até 2010 eu usava BSD pra caramba, tá? Eu usava o FreeBSD. Por que eu trabalhava com ele? Porque eu gostava da filosofia de como o BSD funciona. A forma como o Unix que eu gostava era o BSD. Se você for traduzir Unix assim, tipo, para uma língua, é como se fosse uma língua que você está falando, tá? Aí tem as variantes dela, tá? Então eu gostava muito do BSD. Mas olha aqui tem o SunOS, que é um dos sistemas da Sun, tá? Por que o SunOS ele parou aqui em 1995 e tal? Porque a gente ele começou a se integrar com outros sistemas operacionais, tá? Que é um caso aqui, ó, o Solaris, tá? Então, essa galera da família aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, todo mundo que é verdinho é aberto. Todo mundo que é azul é uma mistura. Todo mundo que é vermelho é software fechado, software proprietário, tá? O SunOS se integrou com o Solaris e ele existe até hoje, tá? Um sistema operacional muito utilizado. O HP-UX, acho que esse aqui é um sistema operacional que a gente usava muito. A gente acha que ainda é usado muito lá no Civan.
nos servidores da HP. Tem aqui o AIX, cadê aqui o AIX? Tá aqui o AIX da IBM, aqui no meio, tá? Essa galera verdinha desse cara aqui é da família BSD, mas eu usava o FreeBSD, mas eu já configurei servidor OpenBSD para alguns trabalhos. E aqui está o Linux, ó. O Linux, aqui dentro dessa coluna do Linux tem todos os Linux que a gente usa, entendeu? Então, para vocês verem que quem aprende em Unix entende isso aqui tudo, tá? Porque esses caras aqui, eles não variam muito da forma como a gente usa, eles variam muito da forma como eles funcionam, tá? Eu gosto de dizer que isso aqui são tipo carros, modelos de carros, tá? Então, assim, o Linux, vamos supor assim que o Linux é tipo, sei lá, carros compactos, tá? Carros pequenininhos, carro de 2 lugares, tipo assim. O que é o AIX? Pô, o AIX é tipo, sei lá, ônibus. O HP-UX é, sei lá, tratores, entendeu? Sei lá, Solaris, sei lá, SUVs. Então, assim, mas se você sabe dirigir um carro, entende de carro, sabe mecânica, sabe que vai ter pneu, vai ter motor, vai ter suspensão, vai ter tração. Eles são carros, então você entende mais ou menos como eles funcionam, como é a mecânica deles. Você só tem que se adaptar a cada modelo de carro, entendeu? Tem carros que são carros de corrida, entendeu? Tem carros que são carros de transporte, picapes, assim vai. Então, assim, varia muito do uso. Então, qual é o ponto todos? A gente não tem que olhar esses caras aqui nunca como competidores. Eles não competem. Assim, competem sim. Tipo, o Solaris é um competidor do AIX, que é um competidor do HP-UX. Mas assim, por que eles não competem igual assim, a competição física? Porque não é questão de instalar eles na mesma máquina. HP-UX só funciona na máquina da HP. O Solaris, em tese, foi feito para rodar em máquinas da Sun. O AIX foi feito para rodar em máquinas da IBM. E assim vai, entendeu? Então, assim, não tem uma competição em si entre eles. Eles são nichos de mercado. Eles têm os objetivos deles, são ferramentas. E aí esse aqui é o meu convite que eu faço a vocês, entendeu? Quando a gente fala de distribuição de Linux, não existe exatamente uma melhor que a outra, tá? Esse aqui não é o ponto, assim, de ficar dizendo, essa distribuição é melhor que outra distribuição. Existe a distribuição que você vai achar ela mais fácil de usar para o teu dia a dia. Por exemplo, eu estava usando muito o Ubuntu, mas eu senti algumas dificuldades na hora de usar ele para algumas coisas específicas que eu faço no meu hardware, tipo, compatibilidade e estabilidade com uma certa driver de placa, não sei o que, tal. Tem Unix que te dá umas habilidades de controlar quando isso acontece, que outras te dificultam um pouco mais, tá? Então, assim, tem gente que prefere usar o Ubuntu. Eu diria para vocês assim, que quem usa muito pouco, quem nunca usou, cara, usa o Ubuntu. Ele é o padrão hoje. Tipo, na época que eu comecei a usar Unix, até os anos 2000, eu diria para a pessoa usar o Red Hat. Naquela época, até os anos 2000, pô, cara, não sei o que, usa o Red Hat, ele é o mais fácil de usar, cara, é fácil de instalar, fácil de colocar, pô, ele é uma maravilha. O Ubuntu chegou, tirou o Red Hat da história, entendeu? Porque ele se tornou mais fácil de usar ainda. Então, é uma guerra de quem usava mais, mas assim, professor, o Fedora é ruim? Nada, o Fedora é um ótimo Unix, é um ótimo Linux, ele é muito legal de utilizar. O Mint é um Linux que a gente usa nos laboratórios lá do eCompany, é todo Linux, tá? O Arch Linux, levíssimo, incrível, ótimo de utilizar, entendeu? O Mandriva, pô, é uma versão bem personalizada, entendeu? De um Fedora, se eu não me engano. E o Slackware, pô, é um Linux raiz, cara, leve pra caramba, roda em um monte de servidor, ele é bem configurável e tal. Às vezes, assim, tem certos Linux que eles são uma luva para certas mãos e não para outras, tá? Então, tem um monte, cara, tem um monte. Tem Linux aqui que é embarcado, tem o SUSE, que é muito bacana. Tipo, o meu irmão, ele é doutor em ciência da computação também, só que ele trabalha lá no laboratório de computação gráfica da PUC. O meu irmão adorava quando ele usava o SUSE. Demais. O meu irmão era fãzaço do SUSE, tá? Então, assim, cada pessoa tem o seu uso. A ideia é, para quem está começando a usar e para quem usa muito pouco, essas diferenças não fazem
porque o que isso aqui vai fazer diferente melhor? Não faz diferença nenhuma. Sério, tá? Então, para quem usa muito pouco ou está aprendendo a usar, a minha recomendação sempre é use o que é mais fácil de instalar, o que é mais amigável, que tem interface mais amigável. Por quê? Isso é para o usuário que está começando a usar. Depois que você ficar mais safo, coisas que são simples, você faz rápido, tá? Eu gosto de falar uma coisa bem engraçada. Tipo, quem usa Mac, o Mac é um Linux. Na verdade, ele é um BSD. Ele é o FreeBSD portado para os Macs. É o FreeBSD. Tipo, o Snow Leopard, não sei o que, tal. Ele é um... Tipo, sai o FreeBSD. Passa um tempo depois, sai uma versão nova do sistema operacional do Mac, tá? Porque ele é um Linux. Então, quem usa Mac já está acostumado a usar Linux por natureza, porque é assim como ele funciona, tá? Então, cara, diferentes tipos, diferentes usos. Eu esqueci qual é. Tem um Linux aqui que o pessoal diz que ele é adaptado para quem gosta de jogar videogame nele, entendeu? Eu digo assim, cara, talvez o melhor máquina para usar videogame ainda é o Windows, tá? Ele é a compatibilidade máxima, tá? Mas eu vou dizer para vocês, tipo, eu gosto de treinar, simular. Eu sou pilotinho de drone. Aí para treinar, eu não vou treinar com o meu drone para não quebrar, né? Obviamente. Eu uso simulador de drone. Aí eu tenho um jogo do Steam que eu instalei, pô, no meu Linux, pô. Não no meu Linux de trabalho, no meu Linux de pessoal. Eu jogo no Linux, mas assim, é um dos poucos jogos que eu diria que poderia jogar. A pessoa vai jogar Cyberpunk 77 no Linux? Não faz uma coisa dessa, sem razão, tá? Fala, Roosevelt. Levantou a mão sem querer? Dota 2. Quem gosta de um joguinho dessa natureza? Eu não gosto de jogar jogo de tiro mais, assim, desse jeito, porque eu não fui criado com jogo em rede, cara. Eu fui criado no Amazonas, cara. Lag enorme. Então, eu gosto de jogar Doom Eternal, entendeu? Porque joga rápido. E é só na minha máquina e tal. Tem distribuição brasileira aí. Só que assim, o problema da distro BR é o seguinte, é que é pouco suporte. O pessoal, assim, não tem a mesma massa de usuário que uma distro que é usada no mundo inteiro. Então, mas, obviamente, tem distros que são brasileiras. Mas uma coisa que eu gosto de comentar logo. Cara, na nossa área, não tem pra onde correr. Você tem que se manjar de inglês. Ponto. Não tem pra onde correr. Tem que ser inglês, tá? Por que eu digo isso? Vai ser muito incômodo para você toda hora ter que estar abrindo se ficar refém da língua, tá? Da mesma forma como a gente não deve ficar refém de uma linguagem de programação, a gente tem que saber programar em várias linguagens, porque linguagens são ferramentas. A língua que a gente lê as coisas também não pode ser a nossa prisão. Português é só uma língua, tá? Para a gente andar bem no mundo da internet, tem que saber inglês. Ponto. Se você quer se ficar mais fera ainda, já te recomendaria até começar a acostumar o olho com o mandarim, tá? Porque em inglês tem uma parte da internet, a parte da internet maior tá em mandarim, tá? Então assim, começa a acostumar o olho com o mandarim. Então, português, cara, é muito pouquinho e ainda é mal traduzido, porque é feito por IA, o que a gente tem atualmente. Então, acostume o olho com o inglês. E já começa a acostumar o olho com o mandarim, tá? É o mundo. O mundo tá toda hora mudando. Não adianta tentar ser reacionário, querer que o mundo volte ao passado. Isso é ilusão de quem não tem visão do que tá acontecendo. O Ubuntu, cara, esse cara aqui foi muito legal. Eu acho que eu fui um dos primeiros a usar o Ubuntu na época, que a gente estava começando. E o Ubuntu ele tinha uma característica muito legal, porque na época a internet não tinha como é hoje você poder baixar. Você entrava no site do Ubuntu e falava, pô, eu quero o Ubuntu. Ele te mandava um jogo de DVD, entendeu? Aí você, caramba, eu recebi um monte de DVD do Ubuntu, pô, poder instalar e tal, um negócio bem legal. Pessoal, por falar em chegou e é legal, cara, o professor Pacito tá aí para falar com vocês um pouquinho. Pacito, eu vou pausar aqui a gravação, pode ficar à vontade para falar com o pessoal aí um pouquinho. Valeu! Bem, pessoal, tô voltando aqui, não é para retomar não, é só para dar uma pausa na gravação aqui, porque eu vou parar o modo, aí eu vou começar um novo arquivo aqui para virar outro vídeo para não ficar um arquivo muito grande, tá? Aí já vou começar de novo aqui.